Fala, galera do Back de Roça, tudo bem? Mais um episódio de Vamos Falar sobre o Fluminense. Episódio hoje importante. Vamos falar aí de pré-Libertadores. Vamos falar de quem veio, quem vai, quem não vem. E vamos aí ver a galera que ainda continua na mira, né? Vamos ver as possíveis aí contratações do Flusão. E antes de mais nada, ó, dá aquela força aí pra gente, ó. Deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, vai ajudar muita gente. Batemos os 500 inscritos e agora já estamos contando em contagem regressiva para os 600 e aí por diante. E outra coisa, se inscreva também aqui ó, no Instagram. Opa, saiu. Se inscreva no Instagram. É muito importante para a gente divulga alguns vídeos, algumas chamadas de live e materialzinho sobre os times lá e sobre o mercado futebolístico e o futebol em geral. Então, vamos começar falando aqui da pré-Libertadores. O Fluminense vai a Colômbia enfrentar o Milionários. Saiu o nosso adversário. O Milionários é o clube que nós vamos enfrentar aí na pré-Libertadores. E vou falar primeiro aqui as datas, né? As datas dos jogos, né? O primeiro jogo de ida é dia 22 de fevereiro e o jogo de volta é dia 1º de março. Então, a gente tem tempo aí para organizar o time e até por conta da questão das contratações, o Fluminense precisa agilizar um pouco aí essas contratações para poder se organizar e enfrentar esses times aí. Começa o Carioquinha também aí em janeiro. Então, a gente tem que se organizar para entrar forte aí nessa pré-Libertadores. Milionários, a gente tem uma dificuldade contra o Milionários, que é uma altitude, né? É uma altitude, não. É a altitude, e a altitude da Colômbia lá, contra o Milionários, é de 2.600 metros. Lembrando você, tricolor, que está assistindo esse vídeo, a altitude de Quito contra a LDU era de 2.800 metros aproximadamente. Então fica aí esse asterisco, esse ponto de atenção aí contra a altitude. O time do Milionários não tem nada de especial, o atacante deles é o Uribe, galera flamenguista aí conhece ele, não tem nenhum outro destaque, mas é um bom time, um time que fez um bom campeonato colombiano aí em 2021. E então, em relação a isso, a pré-Libertadores é isso. Eu vou falar um pouquinho também agora da novela Ricardo Goulart. Ricardo Goulart aparentemente não vem mais para o Fluminense. O Fluminense fez a proposta por ele e ele está aguardando ainda outras possibilidades, tanto no Brasil quanto na Europa. É um jogador que está tem uma concorrência muito grande por ele. Então, ainda vamos esperar mais um pouco sobre essa novela. Mas, aparentemente, ele não vem. A diretoria do Fluminense, a presidência, também decidiu não continuar nesse leilão pelo jogador. Deixou a proposta e está avaliando lá. Mas, a princípio, estamos fora. A vinda do Ricardo Goulart seria muito importante, porque o Ricardo Goulart seria um cara de criação. Setor esse que o Fluminense carece, muito ruim, foi muito ruim em 2021. É um setor muito carente do Fluminense. O Fluminense foi péssimo na criação. A gente só tinha o Casares quando jogava bem e o John Arias, que é mais um meia esquerda do que um 10. Então, a vinda do Ricardo Goulart seria muito importante, mas também ele não vindo, abre uma outra oportunidade para a gente investir aí, quem sabe, num bom meio de campo, um outro meio de campo aí que potencial, tanto no nosso mercado aqui quanto no mercado de fora. Mas o nome dele já está fora. O Casares também saiu, né? Então seria muito importante a vinda dele. Um outro ponto é Fernando Pacheco. Fernando Pacheco, o Fluminense contratou o Fernando Pacheco devido ao bom desempenho dele no pré-olímpico de 2020. O Fluminense parece que desembolsou $700 mil por 50% dos direitos econômicos do Fernando Pacheco e não vai contar com ele esse ano. O jogador Fluminense e o Sport Cristal conversaram e ele deve retornar para o Sport Cristal, mas o Fluminense continua com os 50% dos direitos econômicos dele, pensando aí numa possível venda do jogador, negociação.
Um outro jogador que recebeu sondagens aí, que pode de repente, deixar o Fluminense, é o Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira foi destaque aí no ano de 2021, principalmente no início, né? Depois ele teve lesões e acabou não dando sequência àquele bom momento que ele teve no início de 2021. Mas recebeu aí sondagens, inclusive, do Oriente Médio, dos Estados Unidos e da Escandinávia. Aparentemente, nenhuma sondagem, assim, nenhum preço, nenhum valor que interesse ao clube e ao jogador. Então, a princípio, parece que a gente está só analisando essas sondagens e as oportunidades, né? Mas ele permanece ainda no Fluminense, não tem nada certo da saída dele, né? E ele segue no Flusão. Vamos aguardar as cenas, né? Pode ser que, de repente, ele saia e a gente não vê, como já aconteceu com outros jogadores aí. E agora falando da galera que pode pintar, né? Pode pintar no Fluminense. São os alvos do Fluminense, né? Com a possível não contratação do Ricardo Goulart, né? O Fluminense já está pensando em outros jogadores também. Entre eles, o Borja. O Borja é um jogador que é muito bom jogador, o cara foi artilheiro da Libertadores, mas ele tem problemas aqui com o Brasil. Aqui no Brasil ele não deu muito certo, mas é um potencial, é um bom jogador, ele sabe finalizar, ele sabe se apresentar. Essa seria uma das oportunidades do Fluminense para o ataque. Lembrando que a gente não tem mais o Abel Hernandes e o Bobadilha, mas o Bobadilha, eu vou segurar o Bobadilha porque existe ainda uma possível negociação. O Cano, a negociação está meio congelada, o Cano não deu retorno aí sobre o que poderia acontecer aí, se ele vem para o Fluminense, se ele não vem. Enfim, a negociação congelou, o Cano não deu um retorno aí sobre a proposta do Fluminense, e vamos aguardar, né? Ainda é uma pauta, o Fluminense ainda tem o Cano como um alvo, né? E um outro alvo também seria o Gilberto. O problema é que o Gilberto ainda tem concorrência do Gilberto e a gente pode perder ele. Tanto não perder o Gilberto, que ele não pertence ao Fluminense, mas perder essa oportunidade, né? Ele também pode ir lá para fora. Tem sondagens de clubes da Europa, né? E a gente tem a concorrência forte aí do Fortaleza. Fortaleza, que é um clube que se organizou aí ultimamente, é um clube que vem investindo em jogadores, tem uma base boa, tem um bom técnico, então a gente pode a qualquer momento aparecer aí um acerto do Gilberto com o Fortaleza. E você vai pensar assim, não quer vir para o Fluminense receber um dinheirão? O Fortaleza está investindo, meus amigos, e a gente pode sim perder essa negociação aí para o Fortaleza e para os outros clubes, com certeza, por conta do valor, né, que está sendo negociado aí o Gilberto. Então, não vem ninguém para o ataque, Gabriel, é exatamente isso, não tem ninguém para o nosso ataque, saindo aí o Abel Hernandes, o Fred se aposenta no meio do ano, e a gente vai fazer o quê? Vai ficar só com o Luiz Henrique Caio Paulista? Não, a diretoria do Fluminense está trabalhando aí para uma possível renovação do empréstimo do Bobadilha. O Bobadilha aí que muita gente criticou o Bobadilha durante o ano de 2021, mas eu vi um potencial nele. Ele infelizmente não teve uma sequência boa pelo Fluminense. Não foi um cara que rendeu muito, porque também não teve minutagem, teve a concorrência aí, o Fred era titular todos os jogos, então ele não apareceu muito nos jogos aí. A gente não viu o Bobadilha 100%, entendeu? Não deu para ter uma análise 100% do Bobadilha. Então ele permanece como uma opção aí no ataque, uma possível opção no ataque, se o Cano, o Gilberto ou o Borja não consiga acertar com o Fluminense. Rapaziada, acho que é isso. Esse é mais um episódio de Vamos Falar sobre o Fluminense, trazendo um pouquinho do que aconteceu durante a semana. Teve muita especulação, muito jogador informado aí. A gente teve Patrick, a gente teve, enfim, um salseiro de jogadores aí que é só especulação.
Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de compartilhar com um amiguinho, se possível, um amiguinho tricolor. Ó, passa aí para um amiguinho tricolor, chama ele aqui para o canal. Vem dar essa força para a gente, tá bom? Um abraço, galera. Até mais.